E aí, meus amores, tudo bem? Espero que sim, tá? Que esteja tudo joinha, ok? Na aula que a tia trouxe hoje, que será de geografia, baseado nas páginas 26 e 27, nós iremos estudar os modos de vida das comunidades tradicionais do Brasil, tá? Nós iremos ver duas comunidades, as comunidades quilombolas e os povos indígenas, tá bom? Nós iremos ver o que eles fazem, como eles cuidam da terra, onde eles moram, tá? Como eles trabalham, tá? E iremos ver o modo de vida deles, algumas características do modo de vida deles, ok? Tá bom? Então vamos lá dar uma olhadinha? Vamos lá. Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, a nossa atividade de geografia hoje está baseada nas nossas páginas 26 e 27, tá? Falando dos modos de vida nas comunidades tradicionais do Brasil. Falei para vocês que a gente ia ver duas comunidades, as quilombolas, comunidades quilombolas e os povos indígenas, certo? Então, aqui na nossa página 26 vem falando disso, tá? Que em nosso país existem alguns povos e comunidades, tá? Eles têm características de vida muito peculiares. Aqui, ó. Peculiar. Bem aqui do lado tem o significado de peculiares. O que quer dizer, tia? Características próprias ou algo de alguém, ou seja, esses povos eles vivem com características próprias, características deles mesmos, tá? Características que só eles têm, é um modo de vida diferente do nosso, é o modo de vida deles, tá? A maneira como cultivam a terra e criam os animais, os hábitos alimentares, o modo de falar, o modo de se vestir, além da forma como eles se organizam, né, economicamente, como que eles fazem para ganhar, né, para viver, para ganhar dinheiro e para se manter, né, socialmente, em comunidade, o que eles fazem, como eles vivem do modo específico deles, tá? Esse tipo de modo de vida fala muito sobre eles, tá? São modos dessas comunidades ribeirinhas e caiçaras, como eles são chamados, tá? Comunidades ribeirinhas. O que quer dizer ribeirinhas? Está bem aqui do lado do significado. Habitantes tradicionais que vivem nas margens dos rios. Ou seja, muitos deles vivem às margens dos rios, tá? Que quer dizer caiçaras, habitantes tradicionais do litoral das regiões sul e sudeste do Brasil e que têm em sua cultura a pesca artesanal, ou seja, aqueles que vivem no sul ou no sudeste e que vivem da pesca, tá? Vivem da pesca, eles pescam muito, a pesca está na cultura deles, tá bom? Então, aqui, ó, as comunidades quilombola, vamos conhecer a seguir o modo de vida das comunidades tradicionais quilombolas. Que comunidades são essas, tias? Os quilombolas são habitantes de comunidades negras rurais, que são compostos por descendentes africanos, tá? Esses habitantes preservam grande parte das tradições culturais e de seus antepassados africanos, como a culinária, as manifestações artísticas, as danças, tá? Vamos grifar bem aqui que isso é importante, tá? Então, vamos lá. O que são os quilombolas? Os quilombolas são habitantes de comunidades negras rurais, tá? Eles são descendentes africanos. O que quer dizer descendentes africanos, tia? Ser um descendente é você fazer parte, tá? Essas pessoas aqui, eles são descendentes, os ancestrais, os antepassados deles, as pessoas que vieram antes deles eram africanos e vieram para cá para o Brasil. Lembra lá da história do descobrimento do Brasil? E os portugueses começaram a trazer para cá vários africanos para trabalhar aqui como escravos, não era? Pois é. Então eles começaram a trazer para cá vários africanos. Esses africanos viveram aqui depois de muito que eles passaram e sofreram
que a gente sabe, né, de acordo com a história, foram escravizados, mas depois foi abolida a escravatura. Teve uma lei no Brasil que foi aprovada que os escravos não poderiam mais ser mantidos como escravos, né? Os africanos não poderiam mais ser mantidos como escravos. Daí, eles foram libertos. Quando eles foram libertos, antes deles serem libertos, eles fugiam. Eles não aguentavam essa questão de ser escravizados, tá? Então, eles fugiam. Fugiam para os quilombos. Lembra que a gente já conversou sobre os quilombos, que eram bem lá no meio do mato, no meio da floresta, para que ninguém os achasse? Lembra que eles estavam fugindo, né, da escravidão? Pois é, então, para eles não serem escravizados, eles fugiam para os quilombos. Pois bem, lá nos quilombos, eles montavam a comunidade deles, né, escondido lá e tudo. Depois que foi aprovado para eles serem libertos, eles não precisavam mais fugir, eles continuaram vivendo nos quilombos. Muitos quilombos desses viraram comunidades quilombolas, que até hoje ainda existem, tá? Então, essas pessoas que vivem em comunidades quilombolas são descendentes desses africanos que aqui viviam, tá bom? Eles preservam, tá? Bem aqui, ó. Eles preservam parte da tradição cultural de seus antepassados africanos, tá? Como, por exemplo, a culinária, como, por exemplo, as manifestações artísticas, ou seja, o jeito que eles dançam, né? As danças, as músicas, tá? A religião. Eles preservaram as atividades econômicas, né? Como é que eles geram a economia, o dinheiro, como é que eles trabalham, tá? Então, essas comunidades quilombolas, elas são muito ricas nessas características, tá? Dos africanos, porque eles preservam até hoje as características dos ancestrais deles, tá bom? Atualmente existem mais de 2.000 comunidades quilombolas, tá? Aqui no Brasil, espalhado por todos os estados brasileiros, tá bom? Embora muitas comunidades dessas tenham a posse, o direito sobre a terra, lembra que eles ficaram nos quilombos e aí aquela terra passou a ser deles, tá? Algumas comunidades, mesmo assim, algumas comunidades ainda lutam pelos seus direitos, tá? Ainda lutam muito pelos seus direitos, tá? Até hoje. Mesmo eles ficando com aquelas terras que eles já viviam, né? Como quilombolas, muitos deles ainda lutam bastante, tá? Pelos seus direitos. Direito à terra, direito a todos os direitos que hoje eles são reconhecidos por lei, tá? Eles não vivem largados, não são reconhecidos por lei. Então, até hoje eles lutam para que seja cumprido por lei todos os direitos que eles têm, tá? Porque eles são uma comunidade que vive, muitas comunidades dessas são afastadas ainda, porque lembra que eu falei que muitos quilombos viraram comunidades quilombolas? Pois é, os quilombos não eram afastados, né? Eram bem afastados? Pois é. E até hoje eles lutam para que os direitos cheguem até lá. Nessas comunidades, tudo é produzido na roça, tá? Que é roça, tia? Eu não sei o que é roça. Roça é um lugar onde você planta alimentos, né? Cultiva, cuida da terra, planta, cuida da plantação e depois, quando tiver no período certo, eles vão lá e colhem. Plantam milho, batata, né? Plantam cenoura, plantam frutas como melancia, melão, esses tipos de fruta, tá? Abacaxi, por aí vai. Então, na roça, eles plantam o que eles vão consumir. Parte desses alimentos é consumido por eles na comunidade. E uma outra parte eles comercializam. O que é comercializar, tia? É vender para outros lugares, para outras pessoas, para outras comunidades, tá?
Então, parte eles consomem, eles comem, se alimentam, alimentam a família, e parte eles comercializam, vendem para poder adquirir uma renda, tá bom? Então, essas são as comunidades quilombolas, ok? Onde eles vivem ainda. E as comunidades quilombolas são aquelas que antigamente eram o quê? Eram quilombos, né? Essas comunidades quilombolas, elas trazem muitas características do seu povo, né? Lá da África, que eles são descendentes africanos, como manifestações artísticas, como dança, música, religião, tá? Eles trazem muito da comunidade deles, a culinária, muito dos ancestrais. Aí eles vivem de quê? Eles vivem da roça, eles plantam os alimentos e colhem. Se alimentam, alimentam a família e também comercializam, vendem, tá bom? Agora aqui a gente vai ver os povos indígenas. Aqui na imagem a gente está vendo o índio, né, pescando no rio, né, numa canoa, num tipo de canoa pequena, tá? Atualmente os povos indígenas do Brasil estão divididos em 2.000 povos. 2.000 povos. Já foi muito mais, tá? Mas como a gente sabe, de acordo com a história, muitos indígenas foram o quê? Né, mataram muitos indígenas naquelas lutas, né, os índios, eles não queriam ser escravos, não queriam deixar tomarem as terras deles, porque eles já viviam aqui, e nesse embate, nessa guerra, muitos morreram, mas muitos sobreviveram, né? Então, hoje, atualmente, no Brasil, existe mais ou menos 2.000 povos indígenas. Na época em que os europeus chegaram no território aqui do Brasil, esse número era muito maior, como eu falei, né? Tinha muito mais índios, muitos morreram, foram exterminados, né? E ultimamente a gente tem aí cerca de 2.000 povos. Os povos indígenas, eles vivem no Brasil e apresentam muitas características diferentes entre si. O que quer dizer isso? Uma aldeia, uma comunidade, uma tribo indígena, ela pode viver totalmente diferente de outra tribo indígena. Cada uma tem um jeito de viver próprio, né? O seu próprio jeito de viver. Eu sou de uma tribo e você é de outra. Aqui na minha tribo a gente vive de um jeito, na sua tribo você pode viver de outro, né? Porque todos eles são indígenas que vivem igual, não é? Os povos indígenas, eles têm cada tribo tem suas características próprias, vive do seu próprio jeito. Cada um fala uma língua diferente, ó, bem aqui, ó. Cada um pode falar uma língua diferente, cada um fala a sua língua. Cada um fala uma língua diferente, tá? A organização deles, o jeito de se pintar, o jeito de se vestir ou de não se vestir, porque tem alguns indígenas que não se vestem, tá? As crenças em que eles acreditam, né? Uns acreditam em um tipo de Deus, outros acreditam em outro, cada um tem suas crenças próprias da sua tribo, tá? Em nosso país, o número significativo de povos indígenas vivem em aldeias em meio a florestas. As florestas indígenas, assim como as comunidades quilombolas, são lá no meio das florestas, eles são retirados, tá? E eles vivem como, tia? Como eles comem, tia? Como eles comem tudo que eles retiram da natureza. Eles vivem da caça, eles vivem da pesca, tá? Eles vivem do que eles plantam, aí eles colhem, tá? Raízes como mandioca, tá? Batata. Então, eles vivem da terra, da natureza. O que eles consomem, o que eles trazem para a aldeia deles para ser consumido, tá? É da terra, tudo é da natureza.
Então, necessitam muito da natureza para viver os índios, tá? Aqui embaixo, ó, nós estamos vendo uma aldeia indígena. Esse aqui é um exemplo de uma casa, tá? De uma aldeia indígena, mas existem vários modelos. Bom? Então, aqui hoje a gente viu os povos indígenas, como eles vivem, onde eles vivem, nas aldeias, né? As aldeias deles ficam aonde? No meio da floresta, retirado. De que eles vivem, tia? Eles vivem do que eles plantam, do que eles colhem, né, dessa plantação, e eles vivem da pesca, eles vivem da caça, eles vão caçar para comer, vão pescar para comer e colhem da terra, da natureza, aquilo que eles plantaram também para se alimentar, tá bom? As aldeias, as casas, né, dos índios, né, eles vivem a aldeia em comunidade, tá bom? Eles vivem juntos, tá? Em algumas aldeias, eles colocam as casas assim, uma ao redor da outra, uma do lado da outra em círculo, tá bom? Mas hoje a gente vai ver só essas características desses povos indígenas. Comunidades quilombolas e os povos indígenas, tá certo? E o que a tia quer que vocês façam? Você vai pesquisar imagens de comunidades quilombolas existentes no Brasil e de povos indígenas existentes no Brasil. E você vai fazer uma colagem, tá bom? Se você não puder colar, não tiver como imprimir as imagens, você vai desenhar, tá bom? Mas eu quero tudo especificadinho. Comunidade quilombola e o nomezinho, e desenha. Embaixo, povo indígena tal, escreve o nomezinho do povo indígena que você está especificando de acordo com a sua pesquisa, tá bom? Façam isso no caderno, registrem e coloquem lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Um beijo e até a próxima aula, até a nossa próxima aula, tá bom? Beijo!